Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler o livro O Fim Está Sempre Próximo, de Dan Carlin. Vamos conversar melhor sobre essa obra. Bem, eu comprei esse livro numa promoção. Confesso que eu nunca antes havia ouvido falar nesse autor, Dan Carlin, e ele me surpreendeu absolutamente. Eu fui investigar melhor quem seja o Dan Carlin e ele é um cara que tem uma formação em história, mas ele é um historiador amador e não um acadêmico. Esse cara é extremamente famoso nos Estados Unidos. Ele, no final dos anos 90, produziu conteúdo para TV, mas hoje ele é mais um podcaster, né? E esse livro é simplesmente um deleite para quem gosta de história, para quem gosta de sobrevivencialismo ou para quem gosta de histórias apocalípticas, porque basicamente ele é vamos dizer assim, um compêndio de uns 7 ensaios diferentes sobre diferentes aspectos e episódios históricos de momentos apocalípticos da história humana. Então ele fala desde momentos recentes sobre a possibilidade de um grande holocausto nuclear, até a peste negra na Idade Média, até o colapso do Império Romano. Ele tenta estruturar mais ou menos esses ensaios como se fossem capítulos, mas não segue uma lógica tão linear, de forma que não é ele não se prende a necessariamente uma cronologia. Ele simplesmente fala sobre diferentes aspectos de, de um colapso civilizacional. E de quantas vezes, na verdade, isso já aconteceu. A gente sempre vive essa permanente ansiedade, essa permanente crise, esse medo paranoico de que tudo pode parar, tudo pode acabar, a sociedade, a civilização pode entrar em colapso. E esse livro aqui prova que isso é uma verdade constante e absoluta. E é por isso o título, né? O fim está sempre próximo. Então, a verdade, o que essa obra prova aqui é que simplesmente já houve vários apocalipses ao longo da história. Desde pestes, até guerras, até a ameaça do holocausto nuclear, enfim. Esse livro não tem aquele rigor chato de uma obra acadêmica, onde o autor tem a pretensão de ser muito rigoroso em alguma metodologia científica, etc. De forma que é extremamente prazeroso ler esse livro. Ele é um deleite para quem quer se aprofundar mais em história ou em biologia, ou quem é meramente um curioso sobre esses assuntos. Mas esse livro aqui, para mim, é o livro perfeito para um sobrevivencialista. Porque lá nos Estados Unidos eles chamam de preppers, né? Eles... Lá nos Estados Unidos existe muito mais essa cultura de você estar sempre preparado para um problema, uma crise social, etc. Porque, na verdade, nos Estados Unidos existe uma cultura muito mais forte de você ser obrigado a se preparar para problemas, ter armas. O poder aquisitivo deles é maior, a moeda é mais forte, então possibilita todo um leque de possibilidades que aqui no Brasil a maioria das pessoas não tem acesso. E é por isso que essa cultura de se preparar para um eventual problema, alguma catástrofe é muito maior. E o maior preparo que de fato alguém pode ter numa situação dessa é exatamente o preparo intelectual, sabendo desses problemas, sabendo das consequências. Recentemente nós tivemos uma pandemia e nós vimos que um vírus que nem era tão letal assim praticamente fez a nossa sociedade entrar em pânico. Esse livro aqui prova que ao longo da nossa história nós já passamos por episódios em termos de dano, de impacto real muito maior. Então, se a recente peste foi o suficiente para quase levar a hecatombe na nossa sociedade, vocês imaginam certos
relatos e incidentes históricos que ele relata aqui. Bom, eu adorei ler esse livro. Ele, embora não tenha esse rigor científico, como eu falei, ele é extremamente prazeroso de se ler, menos a última parte. A última parte eu achei muito chatinha, muito arrastada, porque infelizmente autores americanos têm essa mania às vezes de centrar muito os fatos nos Estados Unidos. A parte final ele aborda mais a questão do Holocausto Nuclear, dá muitos detalhes sobre a Segunda Guerra, mostra que ele é um profundo conhecedor do assunto, mas é bem chatinho. Assim, é um capítulo desnecessariamente longo. E bem, o livro tem umas 250 páginas, se você desconsiderar o epílogo e etc. E ele é composto de 8 capítulos, que novamente ele não tem a pretensão de ser necessariamente cronológico, mas a leitura dele é maravilhosa. Eu recomendo esse livro aqui para qualquer pessoa que queira se preparar de fato para qualquer incidente que possa acontecer na nossa sociedade, estudando o passado para poder se preparar melhor para eventuais ameaças no futuro. Então fica aqui a dica de leitura. Dan Carlin, O Fim Está Sempre Próximo. Eu daria uma nota 8 para esse livro, por causa da excelente habilidade do Dan Carlin de escrever. É muito gostoso ler. Menos esse capítulozinho final que eu falei para vocês, que é meio pé no saco, mas enfim. Se você se interessou pela obra, eu vou deixar um link aqui, onde você pode ter acesso a ela promocional por meio da Amazon. E eu também vou deixar aqui abaixo links onde você pode fazer a sua assinatura Prime e ter acesso a estes e muito mais outros benefícios e descontos. Então é isso, meus caros. Até a próxima leitura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.